A segunda temporada da série Chuck estreou e eu sei que tem gente que nem sabe que a primeira existiu. Mas tem uma galera me cobrando de falar o que é que eu tô achando dessa nova temporada, que tá rumo ao 6º episódio essa semana. E gente, assim, eu tô assistindo de fato, semanalmente. Mas eu não sabia o que trazer pra vocês, porque quem é das antigas, né, que viu que eu fiz review da primeira temporada no ano passado, eu acabei sendo criticado por não ter entendido a proposta do Chuck, né? Os fãs vieram falar que tipo, você não entendeu o que é o Chuck. Porque na real, tem muito a ver com a tal da suspensão de descrença, né? Tem que rolar a bendita suspensão de descrença pra gostar do Chuck. Mas fica tranquilo, se você não sabe o que é suspensão de descrença, eu vou explicar no vídeo de hoje, e eu vou explicar por que eu não trago review de episódio a episódio de Chuck. Você vai entender que na verdade tem mais a ver com as decisões criativas que a direção da série e que o criador, o Don Mancini, colocam e que me impedem de fazer review, porque os meus reviews, os que eu trago, normalmente não são apenas falando o que rolou no episódio, e sim teorizando o que pode ser que venha a acontecer, o que talvez significou uma fala ou alguma coisa que aconteceu ali. E não tem como fazer isso com o Chuck, gente, sério, não tem. Então assim, se você não assistiu Chuck a primeira temporada, a segunda temporada, pode ficar no vídeo que você vai gostar mesmo assim. Eu vou dar aquela contextualizada do que é que tá acontecendo e você no mínimo conhece o Chuck, né? E se você já assistiu e tá assistindo, então fica, que tá aqui o meu vídeo sobre Chuck. Eu espero que vocês não me odeiem, pelo amor de Deus, vocês que são fãs do Chuck não me odeiem. Eu sei que vocês vão entender tudo que eu vou colocar, porque são fatos, tá? Não são coisas da minha cabeça, são fatos. Show? Então já deixa o like pro vídeo, se for bem de like, aí se bater uma meta de likes, pelo menos uns 2.000 likes, eu trago pra vocês o review do final da série, tá? Assim, concluindo tudo, o que foi que eu achei da história como um todo e tal. Show? Ela vai terminar daqui 3 semanas, então dá tempo, hein? 2.000 likes, dá tempo. Se não for inscrito, se inscreve e ativa o sininho. Assim, sempre que sair vídeo novo, você vai ser notificado. Feito isso, bora falar de Chuck. E primeiramente, vamos à suspensão de descrença. Esse termo foi criado para filmes no estilo do filme Chuck mesmo. Por quê? Porque quando a gente vê um boneco pequeno atacando humanos enormes, sequestrando gente, nunca sendo pego ou coisa assim, imediatamente a gente pensa, por que é que ninguém é capaz de empurrar o Chuck com rodo pra dentro do armário e prender ele lá? Ou dar um chute bem dado no boneco? Tipo, passar milhões de alternativas do que fazer com o Chuck, simplesmente porque a física em torno do boneco nos dá margem para essas soluções. Isso acontece porque temos a descrença de que ele é capaz de fazer tudo o que ele faz. A gente meio que não consegue levar a sério. E aí, pra levar a sério, a gente tem que exercer a suspensão de descrença e acreditar no que a gente tá vendo, sem trazer soluções lógicas, apenas pensar que é como é. E eu vou dizer, gente, quando a gente começa a assistir Chuck, pelos filmes principalmente, a gente meio que exerce um pouco de suspensão de descrença. O filme é legal, os filmes. Tem momentos tensos, tem momentos em que a gente fica meio, eita, tô com medo, principalmente no primeiro filme. Mas com o passar do tempo, o Don Mancini, que é o criador do Chuck, eu acho que ele foi perdendo a mão, culminando no Filho de Chuck, que é um filme que pouca gente gosta. E quando a gente tá falando dos fãs da franquia mesmo, é difícil o fã que realmente goste do Filho de Chuck. A ideia toda é legal, mas o filme, pelo amor de Deus, é complicado. Mas aí veio a maldição de Chuck depois. E depois o culto de Chuck, que foram bem. E os fãs gostam, e a crítica mesmo também gosta. E de fato eu também gosto. Porque nesse ponto o Don Mancini, ele já aceitou que o Chuck, ele não é um filme de terror propriamente dito, né? É um filme meio que de comédia, com terror, é o famoso terrir aqui no Brasil. Isso porque tem sangue, tem morte, tem dilaceração, mas ao mesmo tempo o Chuck se tornou um doidão, um piadista, que vive tirando com a cara do povo que ele tá ali prestes a matar, e que tem passagens realmente muito engraçadas. Tá legal, minha senhora. Quer saber? Você é a próxima. Eu vou voltar pra senhora. Puta que pariu, a mulher mais louca que eu, caralho. E até aí, beleza, eu tava mega animado pra série do Chuck, porque tem uma particularidade nos filmes do Chuck, exceto o remake, que é o fato de todas as histórias serem canônicas, ou seja, todas elas existem na passagem do tempo. Então em todos os filmes do Chuck são citadas passagens de outros filmes, porque todos aconteceram de fato. E a série vem nessa mesma levada, trazendo easter eggs e falas que remetem os filmes, todos os filmes. O que pega é que eu acho o Don Mancini até legal pra escrever filme. Às vezes ele derrapa, mas ainda assim, segue um babado legal. Mas aí eu vou dizer, pra escrever série...
Pra mim ele não é muito bom não, viu? Porque é necessário muita história, né, gente? São muitos episódios de muitos minutos. São necessários muitos semi-arcos nos episódios e grandes arcos quando vai chegando no final da temporada. E o principal a ser comentado, gente, dar o truque e exercer a suspensão de descrença durante 1h30, que é um tempo de filme, tá bom, é tranquilo. Mas ignorar os furos de roteiro que a série tem como um todo, exigiu muito de mim. E como eu não sou propriamente dito um fã de Chuck, aí eu não tanquei. Os fãs me perdoem, mas eu não tanquei. E eu vou explicar aqui. Fique tranquilo que eu vou explicar. E aí é aquilo. Se vocês querem saber o que eu achei da primeira temporada, tem vídeo sobre. Procura aí que você acha. E essa primeira temporada, tirando o final, tiveram poucos furos pra mim. Eu acho que a principal sequência que me irritou foi no final da primeira temporada, a cena do cinema, onde o marido da prefeita morre depois do Chuck dar uma facada no bumbum dele. Só que ele não tem reação alguma. Ele não grita, ele não faz nada. Ele só morre. Até aí, beleza, ok, eu aceito. O fato foi que depois o Chuck saiu esfaqueando todo mundo pelo bumbum. E todo mundo dava um pulo e um grito. Claro, né? Uma facada na bunda, pô. E aí é tipo, por que o marido da prefeita não gritou também? Se a regra que o filme propôs é uma facada na bunda faz a pessoa gritar e dar um pulo. Então, o marido da prefeita deveria ter também gritado e dado um pulo. Porque aí a gente passa a desconfiar do que a gente tá assistindo. A gente passa a perder a confiança no que de fato está sendo proposto pra gente. Entendem o que eu quero dizer? Mas aí veio a segunda temporada e vamos a ela, gente. Fazendo um resumão, porque eu quero na real comentar alguns pontos específicos, o Jake, garoto protagonista da série, é adotado por uma família que ele basicamente aceita ir porque a família adotou também um garotinho que ele acaba gostando muito. E só por isso ele aceita ir e dar amor pra esse molequinho e lá. Só que assim, a narrativa dessa parte, ela foi muito mal construída. Momentos que poderiam sugerir o amor todo que o Jake tem por esse garoto, eles não rolaram. Porque depois eles querem demonstrar que o Jake tem umas memórias desse menininho. Mas pra gente não colou que o Jake super se conectou com esse molequinho. Em determinada altura do primeiro episódio, o Chuck aparece com esse garotinho segurando uma bomba e diz que vai explodir tudo, a casa lá da Lexi, e matar todo mundo, e que tá só esperando a Lexi descer as escadas. E só aqui, nessa cena, eu não entendo como é que ele não viu o Jake enfiando mensagem pro celular da Lexi enquanto eles estão ali na sala, porque só tem eles. Mas tudo bem. Aí do nada, por capricho do roteiro, esse irmãozinho novo do Jake, que eu nunca entendi como é que ele pôde pegar um Uber sozinho e ir atrás do Jake em outra cidade, ele me corre, pega a bomba e sai doido pela casa. E em questão de segundos, o Chuck aparece e explode a bomba, que não afeta a galera da sala, tá? Só mata o irmãozinho do Jake, fazendo com que todos eles sejam enviados para um internato, uma escola católica que vai dar um jeito neles. A escola, obviamente, tem regras rígidas, e uma das primeiras citadas é que os meninos e as meninas estão separados nos dormitórios e nos corredores, e que não é permitido estarem no mesmo dormitório e tudo e tals. Ok. E lembrando, tá? Trata-se de uma escola, ou seja, corpo docente, corpo de professores e lotada de alunos, certo? Certo, porque a série mostra isso pra gente várias vezes. E aí assim, vou comentar algumas cenas que pra mim exigiu demais da minha querida suspensão de descrença. Vamos lá. Logo depois que o Chuck mata uma das freiras na sala do padre, numa cena muito boa, eu adorei, tá? Quando a freira tá sendo retirada, o Chuck mostra o dedo do meio pros meninos, que estão ali, rodeado de outros alunos. E os padres e as freiras. E aí, gente, o que eu me pergunto? Essa cena é simples, mas como assim ninguém viu? Como assim ninguém ali naquela sala notou que o Chuck mostrou o dedo do meio pra eles? Gente, tipo, isso me desconecta, porque são as regras de roteiro, né? São regras de padrão de roteiro que tem que seguir pra respeitar, principalmente, a inteligência do espectador. Mas tudo bem, porque eu gosto muito de Chuck, a gente não liga. Só que quando você não segue essas regrinhas básicas de roteiro, que são arcos de personagens, ou a física das coisas, ou regras colocadas, a gente acaba se preocupando com o que a gente tá assistindo no sentido de que a gente não sabe o que esperar. Mas não num bom sentido. A gente não sabe o que esperar num mau sentido de... Pode ser que a pessoa escreva qualquer coisa. Talvez vocês não conheçam, mas a Glória Pérez já foi muito criticada por isso. Porque ela escrevia novelas dessa maneira. Eu não consigo esquecer uma cena de uma novela chamada Salve Jorge, onde uma das personagens, pra conseguir mais sinal pro celular, ela tava sem sinal no celular, num momento ali que ela tava prestes a ser morta. Sabe o que ela faz? Ela entra no elevador para conseguir mais sinal de celular, ao invés dela procurar uma janela. Isso foi um grande, assim, todo mundo comentou no outro dia que, assim, não faz o menor sentido, porque você não respeita a física lógica das coisas. Imediatamente as pessoas se desconectaram e falaram, mano, ela vai ser morta, é óbvio. Ela tá procurando sinal dentro do elevador, isso não faz o menor sentido. Mas isso é o quê? A pessoa que escreve o que ela quiser.
Entende? Vamos esperar, ainda faltam 3 episódios, né? Vamos esperar, pode ser que eu me surpreenda. Mas pelo que eu vi até agora, eu acho que a surpresa vai ser pouca. É babado, gente. E aí, voltando à série, eu faço a leitura de tudo que eu vejo. E aqui, pra mim, é inconcebível que ninguém viu. Tipo, pra mim, o roteiro tinha que abrir mão desse momento, ou fazer o Chuck só virar o olho pros meninos, sabe? Uma coisa bem sutil, que só quem tá esperando que o Chuck faça alguma coisa veja, entende? Porque o movimento que ele fez foi muito grande. E se a gente vê que os meninos tem outros alunos do lado, atrás, na frente, tem os professores, tem... E, ninguém viu um boneco gigante ali se mexendo, porque ele é pequeno, mas ele é grande pra um boneco. Ninguém viu que ele se mexeu? Aí não dá, pra mim não dá. Depois temos o momento pelo qual todos nós, que conhecemos o Chuck, sempre esperamos. Porque essa galera não dá um chute no Chuck e acabou. Afinal de contas, ele é um boneco. Eu já ouvi todas as explicações do mundo. E adivinha, caíram todas por terra, viu? Porque o Devon finalmente faz isso, tá? Ele dá um chute no Chuck e o boneco simplesmente voa. Ou seja, em todos esses anos, ninguém de fato pensou em chutar o Chuck. E aí assim, tem uma muito boa que o pessoal sempre vem me dar, que é que o Chuck ele vai se transformando num ser humano de verdade. Ou seja, ele vai parando de ter o peso de um boneco, feito ali de espuma, algodão, etc. E vai começando a ter o peso de uma criança, com a altura dele. Ou seja, é um pouco mais pesado. Se vocês vierem com essa justificativa pra mim, eu vou dizer que não. Porque nas cenas a seguir, o Chuck é torturado pelos meninos. E sai sangue dele, já sai sangue debaixo da unha. Isso quer dizer que ele já está nesse processo de transformação. Se ele está completamente transformado ou não, tudo bem, aqui não foi colocado. Mas ele já está no processo de transformação. Então assim, o peso dele já não é mais o de um bonequinho. Mas tá bom, vamos lá. Aí vem das observações que eu mais gosto. A Tiffany mata o detetive da jurisdição, não sei das quantas, lá dos Estados Unidos, quando ele entra na casa dela pra olhar tudo e ver se realmente a Nica Pierce está lá ou não. Bom, gente, ele é um detetive público, o que faz dele parte de uma equipe, no mínimo. Mas a Tiffany mata ele. No segundo episódio, nós estamos indo pro 6º. Sabe o que aconteceu até agora? Nada. Ninguém veio atrás dele, sendo que a última vez que ele foi visto foi indo na casa dela. A Amy fala, o que é isso além de conveniência de roteiro? Não sei. Porque sim, é conveniência de roteiro. E vai ter mais dessas, vai ter mais uma, segura aí. E aí lembra que eu disse sobre as regras rígidas do internato? Pois é, elas só são aplicadas quando conveniente. Porque durante o episódio 3 todinho, os meninos Devon e Jake ficam no dormitório das meninas, da Lex e da Nadine, o dia inteiro e a noite inteira. O Devon, inclusive, com a desculpa de que tá doente, ele fica pra vigiar o Chuck, pra ter certeza que o Chuck não vai fugir durante o dia. Porém, inexplicavelmente, ninguém vai lá no dormitório dele ver como é que ele tá. Porque se uma freira resolvesse ir, ele não estaria lá, porque ele estaria vigiando o Chuck no dormitório das meninas. E como o roteiro tem preguicinha, vamos ignorar isso, gente. E fingir que um garoto na escola vai dizer que tá doente e ninguém do corpo docente vai ligar. E tem uma freira, tá? Tem uma freira enfermeira ali no meio. E eu fico impressionado, gente, porque eu vou assistir o review nos outros canais e nenhum deles fala sobre isso. Eu até mandei direct pra um criador de conteúdo que fala sobre Chuck pra gente poder gravar junto, pra gente falar sobre isso. Porque eu tenho vontade de falar e entender de um fã. Ele falar pra mim, tipo, que não, ignora tudo isso e me explicar, Chuck é isso e tal, e trazer as coisas pra eu poder abrir mais a minha cabeça, pra poder debater mais essa questão, porque eu acho muito interessante também. Eu acho muito interessante que o Chuck, ainda assim, ele é amado pelos fãs. E eu queria conversar sobre isso com um fã. E aí, assim, volto a dizer, eu gosto da série, tá, gente? Eu me animo, toda quinta eu procuro episódio pra poder assistir, porque de fato tem muito potencial e eu acho muito divertida. É só o roteiro que é preguiçoso demais. Poxa, acaba comigo essas incongruências, sabe? E aí assim, continuando. O casal, ele combina de não se beijar, né? O Devon e o Jake. Por quê? É perigoso, por ser um colégio católico, etc. Aí, de repente, eles se beijam na escada. Do nada, assim, tipo... Aconteceu um negócio, o Jake vai, fala com o Devon, fala, meu, não é assim e tal. Aí eles se beijam. Sendo que em outros momentos da série, teve outros momentos mais assim pra eles se beijarem. E não aconteceu. Aí do nada eles se beijam na escada. Obviamente que o padre vê, porque é conveniente que tenha alguém nos corredores bem nesse momento. Quando não precisa, não tem ninguém. Não tem uma alma passando em lugar nenhum. Mas quando precisa, a pessoa tá bem ali pra ver. E isso vai. E aí nós temos um padre que é morto no confessionário e fica desaparecido, e um aluno que é morto nos dormitórios das meninas. E nada, gente, até o momento tá tipo o detetive lá que morreu
nada. E o aluno e o padre, nada. Simplesmente, gente, não faz sentido esses dois personagens não serem dado falta na escola, tá? E no final do último episódio, a gente descobre que o corpo deles foi levado pra uma cabana perto ali da escola, do outro lado da floresta. E aí a grande pergunta que fica, é uma escola, tem um corpo docente, tem um monte de aluno. Como foi que o Chuck, durante o dia, porque isso foi durante o dia, pegou o corpo de um padre e de um aluno e conseguiu levar pra fora da escola, arrastar pra dentro de uma cabana e ninguém viu? E tipo, cara, é o auxílio do editor mesmo, é o auxílio do editor da série, só pode ter sido assim. Pra quem já assistiu o canal Primeira Fila, que eu adoro o canal Primeira Fila, isso aqui só pode ser obra do editor, que cortou da cena dos corpos dentro da escola e colocou os corpos do outro lado lá da floresta, sem ninguém ter visto, levado por um boneco. É babado. Assim, é cômico, mas é babado. Eu espero de coração que nessa altura vocês não estejam com raiva de mim a respeito de Chuck. Eu tô tentando explicar pra vocês. E vai vir uma explicação mais lógica ainda, que vai fazer vocês entenderem por que eu não trago o review aqui. Vamos lá. Na abertura do 5º episódio, nós temos uma das melhores aberturas, com o Chuck mal e o Chuck bom tretando, conversando e tretando. E é muito legal. O Chuck mal falando as atrocidades que ele vai fazer e o Chuck bonzinho ficando em choque, pensando, meu Deus, coisa horrorosa. É muito bonitinho. Porém, tem um porém nessa cena, apesar dela ser maravilhosa. Como assim eles têm esse longo diálogo e uma treta, tá, uma briga mesmo, eles saem na mão e ninguém aparece? Não tem um aluno, não tem uma freira, um padre, nada assim. Nem pra eles passarem e o Jake e o Devon disfarçarem que tem alguma coisa acontecendo ali na sala, sabe? Só pra trazer realidade de fatos, pra gente acreditar que aquela história é real como um todo. Porque a suspensão de descrença já passou do ponto de ser só pelo Chuck. A suspensão de descrença hoje, ela tá em cima do Chuck e em cima de toda a série, de todos os arcos, de todos os acontecimentos, em cima das freiras, da escola, dos alunos, deles próprios, né, como eu disse. Tá evoluindo demais, gente. O babado é que se alguém passa ali, ia precisar, claro, de um artifício de roteiro. Eles iam ter que disfarçar, eles iam ter que pensar mais profundamente em alguma saída para os bonecos não serem pegos no ato lá dentro da sala. E como roteirista tá com preguiça, vamos fingir que nem tá acontecendo nem tá acontecendo nada em frente à única forma dos alunos subirem e descerem dos dormitórios, que é a escada principal ali, ou seja, um lugar de provável maior circulação da escola. Vamos fingir que não é ali que tá acontecendo esse negócio? Porque assim, claro, né, nesse ponto, depois da gente tá meio que vacinado de Don Mancini, de repente ele coloca uma escada no outro lugar, de repente ele enfia um elevador nesse colégio interno, de repente ele coloca uma escada externa e todo mundo resolveu pegar o elevador e a escada externa ao invés de usar a escada do hall principal, né? Tipo, enfim. Conhecendo o Don Mancini, é isso aí. Ele escreve isso e é isso aí. A gente só tem que aceitar. Aí assim, galera, com tudo isso, eu me vejo no dever de reforçar novamente que eu gosto da série, tá? Mas, gente, pra mim, é guilty pleasure. É suspensão de descrença atrás de suspensão de descrença. Mas no frigir dos ovos ali, é divertido. O Chuck é um personagem divertido. Essa trama toda no colégio católico, ela é divertida. Eu não vejo muitos reviews de Chuck a não ser de quem é fã. E eu acredito que é muito por conta das coisas que eu coloquei aqui em cima, sabe? Se não fosse isso, eu volto a dizer, a série teria tudo pra ser muito hitada. Pra ser trend topics mesmo, sabe? Mas eu mesmo fico impossibilitado de trazer reviews pra vocês. Porque eu não conseguiria me focar na história, com todos os artifícios safados que o roteiro coloca. Por exemplo, agora no último episódio, encontraram fotos no celular do Chuck. O mesmo celular que, segundo eles próprios na série, eles vasculharam e não encontraram nada da primeira vez que eles pegaram o celular. Como é que essas fotos surgiram de repente se esse celular não saiu de lá da cômoda? Então vocês que me pedem por direct pra eu fazer review sobre essa série e teorizar e analisar trailer e tals, saiba que não dá pra fazer isso. Porque o Don Mancini, ele escreve o que ele tem vontade, a não ser o fator canônico que é respeitado desde o primeiro filme. Fora isso, é difícil teorizar uma produção que o roteirista pode de repente escrever que tem um livro, dentro desse livro tem uma foto, atrás da foto tem um endereço e é o endereço que eles estavam precisando, sabe? Tipo, eu não ia conseguir juntar A mais B do que eu tô vendo e prever uma saída dessa, porque ela não segue o roteiro, mas é possível. Não segue o que é apresentado, ou proposto, ou colocado como regra, tipo, meninos e meninas não podem permanecer juntos no mesmo quarto. Se eu tivesse que teorizar qualquer coisa a respeito dessa temporada pelo primeiro episódio, pelo segundo, eu jamais acertaria que eles passariam a noite inteira no quarto com o Chuck ali amarrado, porque a regra da escola é que meninos e meninas não podem dormir juntos. Essa opção não existiria na minha cabeça. São alas separadas. Entendem?
E eles não estavam ali escondidos. Eles só estavam ali o dia inteiro e a noite inteira, como ninguém percebeu. E aí, se eu tomo isso como verdade, teorizo isso como verdade, eu tomo no porque o Dom Mancini foi lá e colocou os meninos pra dormir 2 dias inteiros no quarto das meninas. É babado, gente. Eu espero que os fãs de Chuck não fiquem bravos comigo de novo. Meu Deus, como eu já tô pedindo desculpa. É que, como eu disse, eu gosto muito, mas eu não consigo passar pano, gente. O episódio 4, eu não vou nem tecer comentário, porque pra mim ele não serviu de nada pra essa trama. Se o que eles queriam era reviver a memória da Jennifer Tilly pra depois a gente descobrir que ela tá viva no 5º episódio, eu vou dizer que, sinceramente, o Dom Mancini conseguiria reduzir aquele episódio todinho a 10 minutos. Eu sei que se tornou um dos preferidos de uma galerona, mas o meu não é. É babado, mas não é. Porque não teve o Chuck, não teve a escola, não teve andamento da trama. Foi tipo um dia nulo, assim. E aí é isso, gente. Comentem aí embaixo o que é que vocês acham. Se vocês concordam comigo, se vocês entendem o meu ponto, peguem leve, hein, gente, pelo amor de Deus. Tô recomendando vídeos aqui dos lados, ó. Se não assistiram, clica e vem assistir. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.